da manhã. Chuva de carinho é o que eu posso pedir nessa imagem tão sã. Lindo horizonte amanhã que eu nunca esqueci. Doce lembrança do sonho que eu vejo daqui. Ser amor pra quem anseia, solidão de casa cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há. Pode acreditar, mais bonito não há. Nada mais belo que abraço sereno e sabor e perdão. Ver a beleza em gesto pequeno e a imensidão. Como espalhar por aí qualquer coisa que faça sorrir. Aquietar o silêncio das dores daqui. Ser amor pra quem anseia, solidão de casa cheia, dar a voz que incendeia, ter um bom motivo para acreditar. Mais bonito não há. Pode acreditar, mais bonito não há. Pode acreditar, mais bonito não há. Pode acreditar, mais bonito não há. Não há. Bom dia a todos. É com imensa alegria que damos início ao nosso Seminário Municipal de Educação, que este ano ainda precisou ser de forma virtual em razão da pandemia do Covid-19, porque ainda precisamos seguir protocolos sanitários. Seguimos na esperança de que para o próximo ano possamos nos encontrar todos de forma presencial. Com a frase da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, educar é semear com sabedoria e colher com paciência, de Augusto Cury, gostaríamos de parabenizar os 3 professores de música da nossa rede municipal de ensino, o professor Maicon, o professor Jefferson e o professor William, por nos agraciar com suas vozes ao cantar a música tema Mais Bonito Não Há, de Tiago York e Milton Nascimento. As imagens que foram trazidas no vídeo nos enriquecem e também aquecem os nossos corações. Ver as crianças, os adolescentes e os profissionais nos espaços escolares é algo que nos alegra muito, pois a presença de todos devolve vida a estes espaços. Passo a palavra agora, então, para a secretária municipal de Educação, Cultura e Turismo, a professora da nossa rede, Tatiana Kátia Grelman Presser. Bom dia a todos. Ao cumprimentar, então, o senhor prefeito municipal Gaspar Beni, o vice-prefeito, o senhor Gilney Prats, o presidente da Câmara de Vereadores, o senhor Auxílio Witthauser, a presidente do Conselho Municipal de Educação, a professora Maria Tereza Junges Renner, a presidente da Associação de Professores Municipais, a professora Silvana Reis, a gerente da agência do Banco Sicredi de Lindolfo Collor, a senhora Donaite Klein, a que nos agraciou com um delicioso mimo também para nosso encontro do seminário, a gente fica muito grato. Os secretários municipais e suas equipes, os conselheiros tutelares, cumprimento também
as demais autoridades, em especial todos os profissionais de educação da rede municipal, particular e estadual do nosso município. Gostaria de deixar a minha mensagem através da poesia de Cora Coralina. Sou feita de retalhos. Retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre são bonitos, nem sempre são felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedacinhos de outras gentes que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. Portanto, obrigada a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem agradecer minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas histórias e que assim, de retalho em retalho, possamos o tornar um dia um imenso bordado de nós. Cora Coralina. Agradeço imensamente a participação de todos e deixo a minha admiração e respeito a todos vocês, profissionais da educação, pelos pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha, pelo trabalho maravilhoso que vocês vêm desenvolvendo nas escolas do nosso município, buscando a cada dia uma educação de qualidade e equidade. Como diz a poesia de Cora Coralina, que possamos também deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte de suas histórias. Agora, então, passo a palavra para o senhor prefeito municipal, o senhor Gaspar Beni. Bom dia a todos os profissionais da educação, que eu tenho muito respeito e muito carinho pela profissão de vocês, porque hoje os alunos que estão em sala de aula serão nossos futuros gestores, nossos futuros técnicos, nossos futuros empresários. Então, olha a responsabilidade que tem os profissionais da educação. Meus parabéns a vocês. Desejo a vocês um excelente seminário e um ótimo recesso, e que no mês de agosto vamos voltar com mais garra e com mais otimismo, porque tivemos 2 anos difíceis, estamos superando, os números estão dizendo isso, e olha, eu quero dizer parabéns a todos vocês profissionais da educação. Muito obrigado. Agradeço o senhor prefeito, então, por estar aqui hoje de manhã, né, e nos agraciar também com a sua presença e trazendo essa homenagem, que é um acalanto também para nós, né. Dessa forma, então, agradeço também a toda a parceria, Gaspar, por estar sempre junto com a gente aqui na secretaria, e sem essa parceria a gente também não ia conseguir dar continuidade no trabalho quanto à educação, cultura e turismo, né. Muito obrigada. Passo, então, agora a palavra novamente à coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação, a professora Karina Kaiser, para dar continuidade na organização do nosso seminário. Um ótimo seminário a todos.
Desculpa, gente. Obrigada, secretária. Obrigada, senhor prefeito municipal. E, neste momento, convidamos a nossa palestrante da manhã, a psicóloga Bianca Stock. Ela já esteve conosco na abertura do ano letivo e hoje, mais uma vez, teremos a oportunidade de ouvi-la e refletir sobre o tema A Escola como Ambiente Facilitador do Desenvolvimento Socioemocional. Vou deixar que você se apresente aos nossos profissionais. Bianca, é com você. Obrigada, Karina. Bom dia, professores, bom dia, educadores, bom dia, secretária, prefeito, os coordenadores pedagógicos que estão aqui conosco. É um prazer passar esta manhã com vocês, retornar ao município. Quem sabe, tão breve a gente possa retornar presencial, né, e eu fazer uma visita para vocês, que seria bem legal. Mas, por enquanto, a gente segue no online, né, acreditando que toda essa situação tão delicada está caminhando por uma melhora significativa. Quanto mais conseguirmos nos vacinar, quanto mais, né, crescermos nos índices de vacinação, a gente pode ter mais esperança. Então, que bom reencontrá-los agora. E tem algumas coisas para compartilhar, talvez algumas eu vá rememorar aquilo que a gente trabalhou no início do ano, vou trazer outros aspectos para pensarmos, né? A gente já está na metade de 2021 e a sensação é que parece que o ano não passou, né? Vou me apresentar então um pouquinho. Eu sou psicóloga clínica, psicóloga educacional e social, e trabalho no consultório, atendo crianças, adolescentes e adultos, e faço consultoria para escolas, para as redes públicas, municipais e para diversas escolas particulares também, especialmente da metade sul do país. Nesse tempo da pandemia, nós trabalhamos muitos dos aspectos socioemocionais dos educadores, dos professores, gestores, assim como das crianças e adolescentes. Por quê? Porque a saúde mental de todos nós está extremamente desafiada, ainda está extremamente desafiada, né? Foi uma reviravolta muito grande na vida de todos, essa situação da pandemia, que especialmente nos fez estar frente a frente com a morte, frente a frente com o luto. Infelizmente, nesse momento, dificilmente qualquer um de nós que esteja aqui hoje compartilhando dessa manhã, ou, né, dificilmente não tenha perdido um familiar ou conhece alguém que perdeu um familiar para a Covid. Então, é uma situação extremamente dramática mesmo. Hoje eu estava lendo uma matéria, inclusive de manhã, sobre os órfãos da Covid, né? A quantidade de crianças e adolescentes que perderam os seus pais para o vírus, e hoje a gente tem um contingente, então, de crianças e adolescentes vivendo esses lutos também, de uma maneira muito abrupta e muito intensa. E a gente precisa falar sobre isso, entendendo que o espaço da escola é o espaço do encontro, é o espaço onde a vida acontece. Para essa nossa manhã de diálogo, em que eu vou trazer aspectos da gestão escolar, aspectos da gestão de sala de aula, pensando sempre na promoção de saúde mental, eu já convido vocês, para quem quiser me acompanhar pelas redes, pelo Instagram, tanto pelo meu nome, quanto o nome da consultoria, da Vínculo Consultoria. Então, quem quiser continuar as conversas por ali, a gente pode seguir. A escola, gente, ela precisa ser o espaço para a gente ser feliz. A escola, mais do que qualquer outro espaço social, ela é a expressão da esperança. Ela precisa ser a expressão da nossa utopia social. O que a gente acredita como sociedade? Quais são os nossos princípios? Quais são os nossos valores? O que a gente sonha para o mundo? É a partir daí que a gente vai pensar esses ambientes emocionalmente saudáveis. Uma escola, ela só vai ser um espaço promotor de saúde, de desenvolvimento integral, de saúde mental, para as crianças e para os adolescentes, se também for para os seus trabalhadores. É indissociável. Assim como a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, nos aponta que educar e cuidar andam juntos,
que gestão escolar e gestão de sala de aula andam juntos, a gente também vai pensar que essa promoção de ambientes emocionalmente saudáveis precisa ser para todos que compõem a comunidade escolar. No contexto da pandemia, muito mais, porque nós vivemos no contexto da pandemia uma perda de referência de instituições muito grave, né? A gente teve muitas falas institucionais que desprezaram a vida nesse tempo, que minimizaram os efeitos dos 500 mil mortes, né? Os efeitos trágicos na vida de cada um, das vidas perdidas, das famílias dilaceradas. A gente viveu um tempo com muitos questionamentos sobre a validade do conhecimento científico, e aí a gente vê os prefeitos correndo atrás com falas muito enfáticas, dizendo, né, tentando cuidar da sua população, pedindo para a população se vacinar, porque entendem, né, como gestores, a sua responsabilidade, o quanto que é importante esse movimento. Então, a gente está vendo, né, nos pequenos gestos essas buscas, e a escola foi o espaço em que, quando tudo fechou, a escola se manteve viva, orgânica, fechada no presencial, mas insistente na qualificação, na manutenção de vínculos, na garantia da aprendizagem, com iniciativas criativas sensacionais. Eu vivi, né, escutei experiências pela rádio da cidade, os professores mandavam desafios e propostas para as crianças e para os adolescentes, passagens de bicicleta na casa dos estudantes para compor, né, as atividades de aprendizagem, grupos no Face, no WhatsApp, usando todas as redes disponíveis, enfim, drive-thru de propostas, muitas atividades criativas para que se mantivesse viva. E a escola foi essa expressão da esperança. Era como se cada professor dissesse para cada criança e adolescente: vai passar, vai ficar tudo bem. E eu quero te encontrar quando tudo isso passar, eu quero te ver. A gente combinou de não morrer. Eu vou cuidar de mim, tu vai cuidar de ti, a gente vai usar máscara, a gente vai cumprir protocolo sanitário, a gente vai cumprir isolamento social, por mais triste e dolorido que isso seja, porque as crianças e adolescentes foram privados de experiências fundamentais nesse 1 ano e meio para o seu desenvolvimento, que é estar com o outro, que é brincar com o outro, que é a convivência que, por mais criativos que sejam os adultos em casa, nunca vão substituir uma criança brincar com outra criança, um adolescente viver aquilo que a gente chama de adolescência saudável, que é adolescer com outro adolescente, estar com outro adolescente. Então, tudo isso deixam marcas, eu vou falar um pouquinho dessas marcas depois. Mas, por que eu falo um ambiente? Por que eu falo da escola como um ambiente? Vamos retomar esse conceito. Criança, adolescente, não é massinha de modelar, não é quadro que a gente pinta, eles não são formatáveis, ninguém é, nem eu, nem vocês. Quando alguém nos vê, supõe que somos moldáveis, a gente não gosta, a gente se sente desconfortável, desrespeitado, inclusive. Cada criança, quando nasce, ela é uma força, ela é uma potência. O que a gente chama, no âmbito da psicologia, é uma organização em marcha. Vai organizar esse corpinho, essa linguagem, esse pensamento, para que ela possa ser ela mesma. Isso é maravilhoso. Para que ela possa descobrir quem ela é, para que ela possa descobrir as suas capacidades, investigar o mundo e fazer esse mundo novo, de novo, no olhar de alguém que chegou ao mundo, né? Vai ter os seus próprios pensamentos, as suas próprias ideias, vai tirar suas próprias conclusões, vai querer viver as suas próprias experiências. Não tem nada mais gratificante na vida da gente do que a gente sentir que nós somos autores da própria vida, que nós fazemos a nossa vida conforme os nossos valores, os nossos pensamentos, os nossos propósitos, que a gente não está só se adaptando a algo externo, que nós não estamos só submissos a exigências externas, seja do trabalho, da família, do que for, mas que a gente tem uma disposição de espontaneidade e que o ambiente, que os outros nos acolhem do jeito que a gente é, na singularidade que a gente tem, com as qualidades, com as fragilidades, vulnerabilidades, com as potências que cada ser tem.
Se criança e adolescente não estão no mundo para serem treinados, se eles não estão no mundo para serem moldados, qual é o nosso papel como adulto? Seja na escola, na comunidade ou na família. O nosso papel é de provisão ambiental. Nós precisamos prover um ambiente que seja facilitador desse amadurecimento que é socioemocional, cognitivo, motor, linguístico, cidadão. Se eu sou parte desse ambiente, se o meu compromisso é prover um ambiente, envolve perguntas muito sérias e perguntas éticas bastante importantes para a gente fazer. Vamos pensar quais são as características de um ambiente facilitador desse desenvolvimento socioemocional, que começa quando a gente é bebezinho, mas nós precisamos da manutenção dele por toda a vida. Nós, adultos, sabemos muito bem o que é trabalhar no ambiente tóxico, o que é estar no ambiente tóxico familiar e as consequências que isso tem para o nosso psiquismo, as consequências que isso tem para o sentido que a gente dá para a vida. Quem já viveu relações tóxicas no trabalho, na família, sabe do que eu estou falando. E a gente vai entender, então, quais são as características desse ambiente facilitador. Primeiro, esse ambiente, ele precisa ter uma certa estabilidade, ele precisa ter uma certa previsibilidade. Que por mais dinâmico, orgânico, diferente que seja o cotidiano, como é o cotidiano da escola, e que quando estávamos no remoto a gente sentia muita falta do bate-bate de mochila, das confusões que aconteciam, das tretas dos adolescentes, né, do chororô das crianças, voltam do recreio, porque não sei o que, deu problema com a bola. Tudo isso faz parte da vida, né? Os conflitos são inerentes à escola e eles são maravilhosos porque são grandes oportunidades de aprendizagem. Mas esse ambiente, ele tem uma certa previsibilidade, ele é um ambiente acolhedor, ele é um ambiente que olha com verdade para o outro. Esse ambiente é um ambiente em que permite que cada pessoa possa fazer suas experiências e que tenha o direito de errar, que tenha o direito de se atrapalhar, o direito de tentar e conseguir ou tentar e não conseguir, mas que não vai ser retalhado, que não vai ser humilhado, que não vai ser ameaçado a cada erro. É um ambiente que não exige uma performance de perfeição da gente. Pessoal, um parênteses importante. Nós estamos num tempo em que se tem uma ideia muito equivocada de que as crianças têm que ser maduras antes do seu tempo. Olha, que lindo, meu filho desfraldou com 2 anos. Olha, que bonito, aprendeu a ler com 4. Olha, que lindo, com 9 anos já faz todas as tarefas da casa e nunca se opõe. Olha, que bonito, já sabe andar de bicicleta sem rodinha, já sabe aquilo. E a gente vai fazendo uma exigência de maturidade muito desonesta com as crianças e com os adolescentes. Ser criança, ser adolescente é poder ser imaturo na idade que se tem. E isso é saudável. A criança ou adolescente que é muito cordata, que é aquele criança ou adolescente que tem um medo de errar danado, porque acha que o amor que recebe está condicionado a agradar a expectativa alheia. A criança ou adolescente que se sente comparado sempre com os demais e pensa, eu nunca vou alcançar essa expectativa, porque o filho do outro, o coleguinha, quem for, é sempre mais esperto, mais desenvolvido do que ele. Essa criança ou adolescente se deprime. Ou se revolta, ou se deprime. Tomara que seja, né, numa dessas expectativas, porque ainda tem esperança. Porque senão, gente, a gente está vendo um contingente de crianças que são exigidas de uma maturidade que elas não têm. Ou então, a gente vê o inverso disso, que é a gente não tem expectativa nenhuma, uma intoxicação de telas danada,
em que a criança ou adolescente só se sente passivo frente à realidade, não é convocado, não é motivado, responsabilizado a contribuir com seu ambiente, e fica numa posição, né, de pai, mãe, vocês têm que me fazer feliz. Escola, vocês têm que me ocupar. A escola não tem a missão de ocupar criança e adolescente. Essa não é a função da escola. Assim como não é função dos pais manter as crianças sempre distraídas, sempre entretidas. Não é essa a função da família. A nossa função é de provisão de ambientes para que as crianças possam criar, para que os adolescentes possam ser criativos na sua autoria de vida e, principalmente, aprenderem a contribuir com o bem comum, com o cuidado de si, com o cuidado do outro, com o cuidado do mundo. Vou chegar lá um pouquinho. Esse ambiente é um ambiente, quando a gente fala dessa característica de promoção de saúde mental, é um ambiente que toca o corpo da criança numa troca de fraldas, numa oferta de alimentação, que vai conversar com esse adolescente que se reporta ao outro, sabendo e considerando que ali tem uma pessoa e que essa pessoa merece respeito com o seu corpo, com os seus tempos, que não vai acelerar na escola um almoço porque tem um monte de atividades e uma agenda maluca que ninguém sabe por que foi inventada daquele jeito e tem que comer rápido e tem que fazer rápido todas as atividades e acelera aquele cotidiano e deixa todo mundo estressado. Depois reclama que as crianças estão irritadas, né? Mas justamente porque os tempos da escola não estão sendo pensados a favor dessa integração socioemocional. Se a gente pensar junto aos maiores, como é que vocês eram quando tinham 12, 13 anos? Qual era a imagem que vocês tinham sobre si mesmos? O que vocês pensavam sobre as suas características, né, físicas? O que vocês tinham vontade de fazer? A gente precisa repensar essa escola que seja coerente com o desenvolvimento corporal, neurológico das crianças. Uma criança ficar em frente a uma tela, né, seja no trabalho remoto, das 8 da manhã, das 7h30 da manhã até o meio-dia, consumindo informação, não está aprendendo de forma significativa. Essa criança fica dentro de uma sala de aula de 4 paredes, sem poder participar, sem poder falar, sem poder construir aprendizagem coletivamente. Para essa geração ainda que a gente está, não vai aprender significativamente. Então, esse ambiente facilitador é um ambiente que respeita e que entende as necessidades corporais de cada faixa etária e de interação de cada faixa etária a favor da aprendizagem. E não fica tentando todo o tempo controlar, podar e domar as crianças e adolescentes, criando conflitos desnecessários e produzindo desafios de comportamento onde nem existiriam. Esse ambiente facilitador, ele sustenta a existência. Como assim? A adolescência a gente não enfrenta, a gente passa por ela junto com os adolescentes. É muito importante que os adultos não se desesperem frente aos desafios de comportamento que vão aparecer, né? É justo a gente pedir para a criança ou adolescente controlar o seu comportamento se os adultos não controlam o seu? Se gritam, se humilham, se desorganizam e já ficam muito permissivos. É em nós que eles vão ter a referência. A empatia, a autonomia, o trabalho em equipe, a escuta. Ela não se aprende numa aula sobre isso. Ela se aprende na vivência com o outro. É na medida em que eu vivo uma experiência empática com o outro, que eu vou ser empático também, que eu vou poder entender como isso funciona, ter essa experiência dentro de mim e reproduzir depois numa outra experiência. É na medida em que o outro olha para mim e acredita que eu sou capaz de resolver um problema. Vamos pensar uma criança que está na sala de aula servindo uma jarrinha de suco, tá? Que a gente incentiva que eles mesmos possam fazer. Essa criança pega a jarrinha e daqui a pouco, blum, cai o suco. Ou mesmo dentro de casa. Qual abordagem vocês acham que vai ser encorajadora
que vai ajudar essa criança a construir habilidades de vida lá no futuro. Poxa, de novo você derrubou esse suco? Quantas vezes já te falei? É burro mesmo? Ou, não, deixa que eu limpo, olha aí, já fez sujeira de novo, sai da mesa, sai, deixa que eu limpo, olha aí. Ou, ai, meu amor, derrubou o suquinho. Ai, não te preocupa, mamãe limpa pra você. Será que alguma dessas três ela é encorajadora? Ela ajuda a construir habilidades de vida? Ou a gente pode devolver a situação para a criança e ajudar ela a fazer um drone, dizer, opa, derramou o suco, e agora? Como é que você pode resolver isso? É só um suco. E eu convido vocês a pensarem isso nas múltiplas experiências que a gente tem com crianças e adolescentes na escola e dentro de casa. É muito importante a gente enxergar cada situação do cotidiano como uma oportunidade de aprendizagem, como uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. Cada situação dessa pode estar comprometida na construção de habilidade de vida, porque senão, gente, o nosso foco fica só em controlar, em extirpar o comportamento que nos incomoda, e isso não é um ambiente facilitador. Um ambiente facilitador do desenvolvimento socioemocional é um ambiente que contempla os seus trabalhadores também, que faz uma escuta ativa dos pais, dos trabalhadores, das crianças e dos adolescentes da escola. Que essa escuta, ela é compartilhada entre todos. Tem 2 sensos que regulam o nosso comportamento e que eles são muito importantes quando a gente pensa essa promoção de saúde mental. Talvez alguns de vocês já tenham me ouvido falar sobre isso. É o senso de aceitação, o senso de conexão e o senso de importância, de significado. Esses 2 sensos precisam estar altos em todos os ambientes, para qualquer faixa etária. Eu preciso me sentir aceito, eu preciso me sentir conectado, eu preciso me sentir valorizado do jeito que eu sou, na família, na escola, na comunidade, nos relacionamentos. Quando isso não acontece, a tendência é a gente produzir desafio de comportamento. E eu preciso me sentir com significado, útil, que aquilo que eu tenho a contribuir, de alguma maneira, vai impactar positivamente a vida do outro, a vida da sala de aula, a vida da escola. Que eu não sou mais um número, que eu não estou ali só de fantoche, que eu não estou ali só cumprindo tabela e dando conta de apresentar respostas que são exigidas ou que são esperadas de mim. Que eu estou ali realmente para ajudar a pensar e a contribuir com os meus talentos, com as minhas possibilidades. Quando a escola consegue promover experiências que aumentem o senso de conexão, de aceitação e o senso de significado, importância, distribuindo tarefas, promovendo espaços democráticos, como assembleias escolares, para pensar as rotinas da escola, os projetos, a escola se transforma, a escola muda. E a gente tem realmente uma prevenção de situações de bullying, de sofrimento socioemocional e de qualificação da aprendizagem extremamente significativa. A gente vai entrar um pouquinho também naquilo que envolve os vínculos, quando a gente fala de ambiente que promove saúde mental. Pessoal, a gente só constrói vínculo quando a gente tem tempo. Quando a gente consegue prestar atenção no outro. Nós temos um problema muito sério e que a pandemia agravou, porque era a possibilidade que a gente tinha, mas agora a gente vai ter que lidar com as consequências também ruins disso, que foi o excesso de celular, o excesso de computador, que nos afastam dos vínculos reais. Quantas crianças, quantos adolescentes que em casa não têm a experiência de uma presença presente dos adultos, mas sim uma presença ausente, uma presença que ela não está ali realmente atenta e interessada no que o outro tem a fazer, a falar, no que o outro tem a contribuir. Vamos pensar um bebezinho pequenininho quando nasce, a mãe tem 4 meses de licença maternidade, algumas situações 6, o pai tem uma semaninha ali, bem pouquinho, 10 dias no máximo. Por que a gente precisa desse tempo, que deveria ser muito maior? Quando nasce um bebê,
a relação de afeto, ela precisa ser construída. É preciso que tenha um adulto atento a como esse bebê chora, como é que ele se manifesta, o que que ele fala, que vai, na medida em que está ali preocupado, cuidando desse bebê, começa a entender, a compreender o jeitinho, né, de cada gesto. E na medida em que compreende e que cuida, começa a se importar. E enquanto se importa, constrói uma relação de afeto e de cuidado. Isso é amor. Isso é uma relação que realmente inclui o outro na nossa vida. É só com os bebês? A gente precisa dessas relações a vida inteira. A gente precisa de pessoas que nos escutem com interesse nos diversos espaços da nossa vida. Pessoas que não vão ficar fazendo barreiras de escuta todo o tempo, que vão estar interessadas em como a gente se sente naquela situação. E justamente porque nos prestam atenção em nós, é que vão construindo uma relação de importância e de afeto. É só com o outro? Não. É com a gente mesmo também. Vocês se escutam? Vocês conseguem parar com essa agenda maluca que às vezes a gente faz de muitas tarefas em casa, no trabalho, com as coisas da família, sempre se preocupando com os outros e realmente parar e olhar para si, construir uma relação de amor com o teu corpo, com os teus pensamentos, com a tua casa, com o teu ambiente? Ou a gente está sempre encontrando uma defesa, colocando uma agenda super maluca e atribulada, ou muito preocupada com os problemas alheios, porque na verdade a gente morre de medo de olhar para a gente, morre de medo de olhar para a gente mesmo, e com isso não vai construindo uma relação de amor com o nosso próprio ser, com o nosso próprio pensamento, com o nosso próprio corpo, com a nossa saúde, seja física ou emocional. Obrigada, Beverly Presser, isso. Obrigada, querida. Então, esse tempo da presença presente não é só em relação às crianças, em relação aos filhos e estudantes. A presença presente precisa ser com a gente primeiro. Nunca vou me esquecer um workshop que eu fiz em 2019, que foi para pais e adolescentes juntos. Que saudade de fazer workshop presencial para pais. Nossa, muita saudade. Enfim, mas esse era para pais e adolescentes juntos, um grupo de 30 pais e adolescentes. Sabe o que os adolescentes disseram para os pais? Como um pedido, que eles, né, tiveram um momento só deles, todos foram unânimes. A gente precisa, pais, que vocês cuidem da saúde mental de vocês. Vocês trabalham demais, vocês nunca têm tempo. Cuidem de vocês, porque, claro, na medida em que os pais cuidam mais deles, também eles estão mais engajados com os filhos, eles conseguem estar mais presentes com os filhos e não tão cobradores ou desconectados. A conexão passa pelo cuidado com a gente primeiro. Então, esse olhar para si diz muito do que a gente entende por saúde mental, gente. Eu vou repetir algo que eu bato muito na tecla nas palestras, tá? Saúde mental não tem a ver com o diagnóstico. Não é porque eu tenho um diagnóstico de depressão, de ansiedade, de pânico, do que for, que eu tenho mais ou menos saúde mental de quem não tem diagnóstico. Tem nada a ver com isso. Saúde mental tem a ver com a gente ter uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida interessante. Uma vida que ela não é perfeita, mas ela é uma vida de paixões. Uma vida que nos move e que a gente tenha histórias para contar. Que a gente enxergue sentido naquilo que a gente está fazendo. Que a gente não percebe que a vida é só algo a se adaptar. Sempre quando a gente pensar em saúde mental, qualquer imagem que tenha a ver com degrau, com né, passa um degrau e vai para o outro, com fases, essa fase é outra, como se fosse uma fase de videogame, tem nada a ver com saúde mental. Saúde mental é como um jardim que precisa ser cultivado, que precisa ser cuidado. Se a gente está muito preocupado com as intempéries externas, como se fosse, né, uma nuvem de gafanhoto, uma geada que está vindo, que pode ser os problemas da família, as situações, os boletos para pagar, todas as situações que realmente a vida adulta, né, nos impelem a gente a pensar, mas se a gente só olha para isso, a gente vai olhar para o lado e o nosso jardim está murcho,
a nossa saúde mental, ela precisa ser cultivada a vida inteira. E a gente fica murcho junto. E isso impacta a relação de todo mundo que está na escola. A escola não é um ambiente para que os adultos cheguem e só façam fofoca do que está acontecendo. Não é o espaço para a gente se encontrar na sala dos professores, que a gente estava louco de saudade daquela sala dos professores para tomar um cafezinho juntos, para se encontrar e ficar só reclamando daquilo que não está dando, que não está certo, que não funciona, que a vida não é perfeita, gente. A gente tem que ter condições e maturidade para lidar com as imperfeições, com os desafios, criar espaços democráticos para pensar soluções coletivas, sim, são fundamentais. Mas atuar na queixa excessivamente, com cada um puxando o outro para baixo, né? Falando da paralela, da professora do lado, da sala do lado, olha o que ela fez, olha o que isso, e apontando erros e defeitos. Que espaço de saúde mental é esse? Ele precisa ser promotor de vida para os adultos que estão lá dentro também, para as famílias que também frequentam. Não existe uma escola que vai ser emocionalmente saudável para criança e adolescente se os adultos que estiverem lá dentro não conseguirem construir para si um espaço para serem felizes na escola, para terem prazer pelo seu trabalho. Com isso, a gente entra no que o Simon Sinek, que é um autor muito interessante do mundo mais corporativo, ele nos convida a pensar. Ele diz assim, vamos fazer um círculo. Quem tiver material de anotação pode fazer aí comigo, tá? Um círculo com 3 esferas, uma dentro da outra. Lá do centro, bem do meinho, é o que a gente faz. Olha para o teu trabalho. O que a gente faz? Vamos pensar. Se eu sou diretora, então eu dirijo essa escola. Se eu sou porteira, então eu faço a portaria dessa escola. Se eu sou professora, então eu trabalho na sala de aula como professora, sou pedagoga dessa escola. Enfim, higienizadora, eu faço a limpeza dos espaços. Cada um vai dizer o que faz. Eu recebo as crianças, eu ofereço oportunidades de aprendizagem para as crianças, eu compartilho, ofereço os ambientes de aprendizagem para os adolescentes. Ok, esse é o quê? É a tarefa. No círculo um pouco maior, mais amplo, em que o primeiro está dentro, né? Vamos crescer um pouquinho, a gente veio no primeiro, agora a gente vai para o segundo. Como eu faço isso? Como que eu dirijo essa escola? Como que eu faço a limpeza desse espaço? Como que eu recebo as pessoas na portaria da escola? Como que eu faço a gestão da sala de aula como professora? Não importa a faixa etária com a qual eu trabalho. Eu faço isso de uma maneira gentil e firme ao mesmo tempo? Eu faço isso entendendo que limites não são sinônimos de brabeza, de irritação, de humilhação. Eu faço isso com a firmeza necessária, junto com a gentileza, para respeitar a minha dignidade e a dignidade do outro. Eu faço o que eu faço encorajando as pessoas a se desenvolverem, a descobrirem as suas próprias capacidades. Eu faço o que eu faço de que maneira? Porque isso tem a ver com outro círculo maior, que engloba todos os outros, que é o porquê. Por que a gente trabalha com escola? Por que a gente trabalha com educação? Eu não aceito respostas assim. Porque eu sempre quis fazer isso. Porque eu gosto de criança. Porque era a oportunidade que eu tinha. Era o trabalho que eu consegui. Porque eu sempre quis ser professora. Porque isso é muito pouco. Isso é muito raso, gente. Porque são porquês voltados a uma questão pessoal. A gente só encontra sentido no nosso trabalho, prazer no nosso trabalho, e a gente só vai produzir um ambiente coerente com os nossos princípios e propósitos se eles focarem em algo para além de nós mesmos, para além do nosso umbigo, para além da nossa vidinha pessoal. Como assim? A gente tem que trabalhar na educação porque a gente acredita que a educação transforma pessoas e as pessoas transformam a sociedade. Porque a gente acredita que na escola é a expressão de esperança, que a escola muda o mundo.
a gente vai trabalhar com a educação porque a gente quer ser coerente, aquilo que eu faço com aquilo que eu digo. Porque a gente acredita que podemos oportunizar experiências para essa geração se desenvolver e ter experiências educativas muito mais interessantes do que as que a gente teve, inclusive. Que não precisam ser focadas em punição e recompensa, como a gente viveu, né? Mas que possam ser focadas justamente no encorajamento, no foco em soluções, num paradigma colaborativo, que vai favorecer os processos democráticos da nossa sociedade, que vai diminuir as desigualdades sociais, que vai ajudar a gente a ter uma cidade mais justa e igualitária para todos, diminuindo os preconceitos. Se a gente trabalhar a educação só para o nosso umbigo, a chance da gente ser incoerente, muito narcisista, né, vitimista, ou achar que os fins justificam os meios do nosso cotidiano é muito grande. E isso é muito perigoso. Então, primeiro, alinhem dentro da escola de vocês qual é a utopia da escola de vocês, quais são os propósitos, o porquê que vocês trabalham com crianças e adolescentes. Porque isso vai fundamentar as bases do trabalho socioemocional. É entender que desde convidar uma criança a tirar o sapato que está sujo de areia, a receber um adolescente na porta da escola, a mediar um conflito acontecido na hora do recreio, tudo isso precisa ser coerente com o meu propósito. Precisa ter coerência, porque a gente vai perguntar, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou dizendo, que modo de existência implica? É encorajador ou é desencorajador? Isso que eu estou fazendo, isso que eu estou dizendo nessa situação, com esta família, com o meu colega, com o tropeço do meu colega, com né, uma situação que a gente precisa resolver, um evento na escola, entre os adultos, é coerente com o que eu acredito sobre as pessoas, com a minha concepção de infância, com a minha concepção de saúde mental? Uma escola que não tem as suas referências pedagógicas, sua proposta pedagógica clara, tem de ir ao vento das ansiedades das famílias. Se as famílias dizem que está faltando atividade, vai lá e tem que fazer atividade. Se as famílias acham que tem que ter mais horas, menos horas, de que jeito? Não pode, gente. As famílias são leigas em educação. As pessoas que estudam educação somos nós. E a gente vai acolher as famílias, mas a gente vai dizer por que a gente faz determinada situação desta forma e não da outra. Porque a nossa abordagem pedagógica é essa, que isso tem a ver com uma ideia sobre a infância, sobre a juventude e sobre o mundo. As famílias se tranquilizam e apostam e bancam, né, a escola e os processos da escola quando elas sentem que a escola tem firmeza naquilo que coloca, quando a escola tem coerência nos seus processos e que não vai ser uma escola perfeita, que vai errar muito, mas não tem medo de assumir o seu erro, de pedir desculpa pelos seus erros, de pensar em soluções coletivas e reparar os erros, que não esconde isso para baixo do tapete. Com isso, a gente vai tendo um ambiente que favorece que cada pessoa se responsabilize pelo todo, ao invés de ser algo imposto. Equivocadamente, a gente tem a ideia de que educação de qualidade ela é fruto do controle. Não é, gente. Nem em casa, nem na família. A gente já tem pesquisa o suficiente nesse âmbito, né? Que a gente possa acreditar nas pesquisas. E a nossa própria prática, né, do cotidiano diz isso. Educação de qualidade, ela é fruto da conexão, não é fruto do controle. Educação de qualidade se faz pela cooperação, pelo estar junto, e não por tentar exercer força sobre o sujeito porque ele responda à nossa expectativa. Quantas vezes vocês escutaram? Mas você não tem controle de turma? Que ideia de turma que está aí? Que ideia de professor que está nessa frase? Qual é a ideia, a concepção de educação que está nessa frase? O professor como autoridade na sala de aula, como inspiração, como líder que inspira na sala de aula, inspira bons atos, inspira motivação, inspira que cada um possa contribuir. Esse professor não é o professor controlador. É o professor que acredita no seu grupo. É um gestor é um professor que tem por trás um gestor que acredita no potencial de cada um dos professores e vai exercer
a apreciação das qualidades de cada um. Em que a gente precisa muito nos ambientes facilitadores de escolas que estão comprometidas, né, com o desenvolvimento socioemocional, exercitar o reconhecimento, que é diferente do elogio. O elogio, pessoal, ele é que nem bala, ele vicia e deixa a gente dependente de aprovação externa. Eu nunca sei o meu valor, porque eu estou sempre procurando que alguém diga qual é o meu valor. Se ninguém elogiou, parece que aquilo que eu fiz não valeu de nada. Olha que perigo. A gente trabalha numa escola que realmente quer ser emancipatória, com encorajamento, com reconhecimento. Muito obrigada pela tua ajuda. Eu notei que tu cumpriu o combinado que a gente fez. Obrigada por ter lembrado de respirar, né? Uma criança que está numa super crise de ansiedade, né? De brabeza, e aí quando ela está calma, tu combina, olha, numa próxima vez eu preciso que tu lembre de respirar comigo até 10 para a gente se acalmar. Daí vem a situação, a criança lembra e a gente depois coloca para ela, obrigada por ter respirado junto comigo, eu lembrei que tu, né? Notei que tu lembrou do nosso combinado, ou de um professor que ajudou num projeto, muito obrigada pela tua contribuição no projeto. Obrigada, né, por ter me dado a oportunidade de fala naquele momento. Eu reconheço a tua qualidade nessa situação. Eu reconheço o teu esforço para que as coisas possam dar certo. Exercer o reconhecimento. Parar de fazer ambientes que cobram e depois só elogiam quando está perfeito. Ninguém vai ter coragem de ousar e de participar, porque vai que eu erro, né? E acaba incentivando um clima de competição muito nefasto dentro da escola, extremamente tóxico. Exercitar o reconhecimento é entender passo a passo, pequenos passos, baby steps, que a mudança ela se faz por contágio, ela não se faz por imposição. Ai, Bianca, mas os meus colegas de trabalho não pensam dessa forma. Não importa, porque cada gesto importa. Não importa se precisa ser todo mundo junto, não é nessa ideia. Qualquer mudança, qualquer transformação se faz por contágio. Eu experimentando, convidando o outro a viver uma experiência. É quando a gente diz, né, numa situação delicada, dizer, olha, agora eu estou muito brava para falar com você, eu vou esperar eu me acalmar para a gente poder buscar uma solução. Isso é respeitoso. Isso é perder a autoridade? De forma alguma. Isso é modelar para o outro que a gente pode fazer autorregulação emocional e que a gente não precisa ter uma pressa danada para resolver conflito porque acha que isso é que vai garantir uma certa autoridade, o que é extremamente equivocado. É dar o tempo de pensar, o tempo desse cérebro se reintegrar e a gente, então, com o cérebro integrado, saindo de luta, fuga e paralisação, que é o nosso cérebro primitivo, né? A gente realmente poder usar toda a parte evoluída de córtex pré-frontal do cérebro e dizer, olha, agora que eu estou mais calmo, eu consigo pensar sobre isso. E não naquela situação que está super triste, ou super bravo, ou irritado, ou confuso. A vida não precisa ser uma correria, a vida não precisa ser um atropelo. A gente pode dar tempo para as coisas maturarem. A gente pode dar tempo para as coisas serem experimentadas, serem sentidas. Eu queria falar de vínculo, mas eu vou antes falar um pouquinho sobre o brincar, tá? Por que eu vou falar sobre o brincar? Porque esses ambientes emocionalmente saudáveis, eles entendem a seriedade do brincar. Eles entendem o brincar como parte constitutiva e essencial da dinâmica escolar. É só criança que brinca? O bom humor, o brincar com a vida, precisa estar em todas as faixas etárias. Adolescente não brinca? Claro que brinca. Adulto não brinca? Brinca também. Entender que o brincar livre, o brincar simbólico, ele tem um valor inestimável para a constituição das bases da nossa saúde mental. E que o nosso papel como adultos é documentar, estar atento, interessado no que está rolando nessas brincadeiras. Qual é a narrativa que as crianças produzem nas brincadeiras. É a partir dessa narrativa criativa que a gente vai ter uma
possibilidade de entender um pouco mais o que está por baixo do iceberg. Né? Quais são as ansiedades, quais são os fatores que estão ocupando a cabecinha das crianças naquele momento. Os adolescentes não precisam ser ocupados o tempo todo. Adolescente precisa aprender a lidar com ócio. Adolescente que ficou 1 ano e meio dentro de casa, sem poder estar com seus pares, com pouquíssimas experiências de interação, dos convívios sociais que precisavam viver nessa faixa etária, precisa de tempo para interagir espontaneamente, livre. A gente tem um contingente de adolescentes com muito medo de voltar à interação social, porque realmente dá frio na barriga, se a gente fica inseguro, dá medo, né? É um monte de situações que envolvem essa faixa etária que precisam ser administradas ali por eles. Então, que a gente não entenda que a escola é um espaço para dar conta de todos os conteúdos que a gente estipulou e que se a gente não der conta de todos os conteúdos, isso não é qualidade. Muito pelo contrário, olha o que está lá no preâmbulo da BNCC. O que está no documento mais importante que a gente tem hoje na educação? Que as escolas precisam estar comprometidas em formar cidadãos que saibam trabalhar em equipe, que sejam colaborativos, que tenham consciência crítica, empáticos e contribuem para um bem comum. Isso significa que todos os conteúdos de uma escola, do primeiro aninho ao ensino médio, precisam estar a serviço da construção dessas habilidades e competências. Porque não adianta ter o conteúdo e ser mau caráter, e não adianta ter mau conteúdo e ser corrupto, não adianta ter o conteúdo e aglomerar, quando não pode aglomerar, não usa máscara e não cumprir os acordos sociais. Estou dando exemplos, né, mas para a gente poder entender o que a gente quer ver na frente. Não adianta saber o conteúdo e estar deprimido e não encontrar sentido naquilo que faz. Quando a gente pensa em educação infantil, a gente vai pensar no privilégio e no preservar a possibilidade de interagir e brincar, de ter espaço para essa criança descobrir o mundo, viver, né, descobrir toda a maravilha do seu corpinho, do outro, em todos os campos de experiências que envolvem isso. Então, esse adulto brincante, esse adulto que se encontra com a sua infância, esse adulto que consegue entender que só é brincadeira quando é bom para os dois lados, que brincadeiras preconceituosas, brincadeiras que ofendem, brincadeiras de deboche não são brincadeiras, são deboches, são ofensas, né, são preconceitos. Esse adulto que consegue encontrar uma certa ludicidade e que não tem medo da ludicidade, porque se eu for lúdico eu vou perder o controle da turma. Não, que compõe isso com a escola. A escola precisa ser essa constante celebração da vida, porque é nessa celebração da vida que a gente vai também percebendo os valores desse nosso laço social que foi tão prejudicado, que foi tão sacrificado no tempo da pandemia. Quantas festividades que a gente deixou de viver, quantos rituais importantes de formatura, de feiras de ciências, das festas juninas, né, e todas as outras festividades que a gente tinha na escola. Isso é detalhe? Não, isso é importantíssimo, porque constrói memória. Todas essas experiências vão construindo memória que nos constituem quem somos hoje. A gente tem as nossas memórias, né? E a gente precisa promover, enquanto adultos, essas memórias também para as crianças e para os adolescentes. E sem esse componente de ludicidade, a escola fica burocratizada. Ela fica uma repartição. Ela fica, né, um espaço onde a gente está ali só para responder demandas. E isso detona a saúde mental de todos, das crianças, dos adolescentes, dos adultos, de todos que estão ali. A escola é para ser a invenção da vida, é para onde a gente reinventa e dá sentido para a vida a cada dia. A Jéssica diz aqui, a escola tem um papel fundante na vida das crianças, promovendo possibilidades, oportunizando experiências criativas e vínculos afetivos. Vamos voltar então um pouquinho para o vínculo, tá? Deixa eu ver quanto tempo que a gente tem. Quando a gente pensa em vínculos, a gente vai imaginar vínculos que sejam seguros, vínculos que possam nos ajudar a
a promover ambientes que vão ser protetivos para comportamentos de risco depois no futuro, que é a grande angústia dos pais e dos professores também, né? Como que a gente promove vínculos, como que a gente faz prevenção a comportamentos de risco que nos preocupam tanto depois na fase adolescência e na adulta. Vínculos seguros, eles têm algumas características, que eu acho que a gente até falou um pouquinho lá no início do ano letivo. A gente se sente sentido pelo outro. A gente se sente percebido pelo outro. Uma escola que faz esse ambiente emocionalmente saudável é uma escola que consegue enxergar cada colaborador da escola, que percebe todos que fazem parte dessa comunidade escolar, que enxerga as crianças e adolescentes, e justamente eu, como educador, consigo ser proativo e não reativo ao comportamento, ao invés de ficar só focado no desafio de comportamento que está aparecendo, eu olho por baixo do iceberg, né? Eu consigo ver o sentimento que está ali, porque eu também sou visto e percebido como pessoa, como gente. É aquela situação de chegar e dizer, opa, hoje o fulaninho está com uma carinha diferente, faz dias que eu vejo ele mais introspectivo, o que será que está acontecendo? Ou, nossa, essa agitação toda, o que será que pode estar acontecendo nessa agitação? Eu percebi que tu está mais agitado, mais irritada. Ou para uma colega de trabalho. Colega, eu venho percebendo que, né, enfim, que a comunicação contigo está mais complicada. Está acontecendo alguma coisa? Tu gostaria de conversar? Essa sensação de ser sentido, de ser percebido pelo outro, faz com que o nosso senso de conexão aumente. Esse vínculo seguro, ele também remete a gente se sentir salvo na presença do outro. Protocolo sanitário não é para inglês ver. Protocolo sanitário é um respeito à minha vida, à tua vida, à vida de todo mundo que está na escola e que faz parte dessa sociedade hoje. As escolas só voltaram com esse respeito profundo a todas as condições adversas, mas que nos possibilitam estar juntos agora. É muito desorganizador para o nosso emocional a gente ficar o dia todo com a máscara ali com as crianças, que abafa, que dá dor no ouvido, que, né, enfim. E aí chegar na sala do cafezinho e ter alguém com a máscara aqui, falando aos quatro ventos, sem se importar com o outro. Ou saber que o colega está aglomerando no final de semana e que vai chegar na escola na segunda-feira, colocando todo mundo que está lá em risco. A gente só faz vínculo seguro quando realmente a gente se sente a salvo na presença do outro. E que o outro não vai nos colocar em roubada, que o outro vai zelar por nós, que eu estou saindo da escola, aconteceu uma situação delicada e inesperada, que o colega vai travar e vai dizer, não, peraí, eu vou ficar aqui contigo para te ajudar a resolver. Não é porque não é com a minha turma que eu não estou nem aí para o outro. Esse estar a salvo na presença do outro faz a gente ter confiança no ambiente. E a confiança é um dos aspectos fundamentais para o ambiente socioemocional saudável. A gente precisa confiar em quem está conosco. Um outro elemento importante é quando a gente é o furacão, quando a gente não está bem, outra pessoa conseguir ser a calma. Conseguir ser o ponto de acolhimento, de continência. Quando uma criança, um adolescente não está legal, ao invés de a gente ficar reclamando ou julgando, ou, né, criando culpados, procurando culpados na família dessa criança, desse adolescente, no que for, a gente conseguir ser a continência. Ter uma linguagem que realmente seja respeitosa para todo mundo que está ali. Ser a continência, ser a calma, significa não mimetizar, não colar na ansiedade do outro. E isso também diz muito dos processos em que eu estou com uma situação que está me incomodando na escola, e eu vou lá e compartilho com o meu colega, ao invés de ser colega, realmente é muito ruim, botar mais lenha na fogueira, conseguir ser um ponto de apoio. E que não precisa dar uma solução, ficar dando conselho, ou ficar tentando explicar a situação para o outro, que isso são barreiras de escuta, né? Ou ficar tentando achar culpados, ou se defender. Tudo isso são barreiras de escuta que não ajudam a gente a ir para um nível mais profundo da escuta ativa. A escuta ativa
ela não está preocupada em resolver o problema do outro ou reforçar a percepção do outro. Ela só valida e dizer, nossa, como é que você está se sentindo sobre isso? Essa pergunta, ela parece ser muito simples, né? Mas, na verdade, ela é bem complexa e pouca gente faz. Como que você se sente em relação a isso? Me conta mais. Eu tenho interesse de saber mais sobre como é que tu te sente. Com isso, a gente vai nesse nível mais profundo. E a gente pode perguntar para o outro, exercitar a pergunta. Tu precisa de ajuda? Tu quer um conselho? O que tu pensou para resolver essa situação? Porque a gente acha que a gente sempre tem a resposta para o outro. E que a nossa resposta vai ajudar e que ela é útil. Não necessariamente, né, gente? Porque às vezes o outro, a nossa resposta pode ser até, né, bem interessante, mas o outro quer ter o prazer, a capacidade de pensar por si mesmo, de refletir sobre a situação, de pensar sobre aquilo. E às vezes, quando a gente está falando um problema para o outro, a gente apenas quer alguém que nos escute para a gente poder se auto-escutar. E entender, olha, deixa eu pensar por aqui, ou perceber que o outro está com a gente naquela situação, que a gente não está sozinho. Que mesmo com qualquer coisa que possa acontecer, eu tenho rede de apoio, eu tenho rede de sustentação. E isso faz absolutamente toda a diferença. Uma outra característica de um ambiente emocionalmente saudável é um ambiente que convida a participação, que não tem medo da participação das famílias, que faz reuniões com as famílias para pensar coletivamente problemas que estão acontecendo na escola, para compartilhar, né, a vida das crianças, dos adolescentes e fazer uma escuta sem ter medo de ser invadido por essas famílias. Agora, na pandemia, eu vi muita gente dizendo que é ano perdido, essa é a geração Covid, que são perdas irreparáveis. Isso é um absurdo, porque é completamente injusto com as crianças e os adolescentes. Eles não são a geração Covid. Eles são a geração cuidado. Não tem ano perdido. Tem aprendizagens diferentes que aconteceram. E a gente precisa ajudar as famílias a documentarem o desenvolvimento, a olhar junto para o crescimento, amadurecimento das crianças e dos adolescentes nesse tempo. Né? Me ajuda a olhar para o que está acontecendo. Compor esse olhar de contemplação, né, cooperativo sobre a vida, sobre as coisas. Contar uma história comunitária sobre o tempo da pandemia. O que nós, como escola, como comunidade educativa, a gente tem para contar, para documentar desse tempo que passamos. Eu estou vendo que o chat está bombando, né? Acho que daqui a pouquinho eu faço uma paradinha para olhar um pouquinho o chat, porque, como eu disse para as meninas da secretaria, eu sou tagarela. Se deixar, eu vou até o final do dia, mas de repente a gente adianta a paradinha para ver o que o chat está pontuando. Mas só para fechar essa parte da participação, então. Esse ambiente faz reuniões de classe ou assembleias escolares permanentemente, da educação infantil ao ensino médio. É um ambiente que convida os trabalhadores a pensarem sobre as soluções das situações que ocorrem no cotidiano da escola. E que dá lugar de fala para todos que envolvem. Que tem um gestor que não vai ficar preocupado e angustiado de ter que controlar todos os processos e coordenar todo mundo. É um gestor que divide responsabilidades e diz, olha, o barco é esse, a gente está todo mundo junto. E esse barco poder ser um lugar confortável, emancipador, né, para todos que estão aqui, é o que vai fazer da nossa escola um ambiente saudável para todo mundo, que vai fazer com que a gente tenha realmente um desempenho de aprendizagem significativo para todos, porque a gente não vai falar só de uma aprendizagem cognitiva, linguística, motora. A gente também fala de uma aprendizagem dos afetos, que precisa ser cultivada, que não é numa vez. É um cultivo diário dessas relações, que pratica uma comunicação não violenta e favorece espaços de participação em que mais a gente pergunta do que a gente responde. A gente ajuda o outro a construir soluções para as situações do cotidiano.
vai ficar muita coisa para a gente falar no chat no final, então eu tenho mais alguns pontos, mas eu vou dar uma paradinha agora, convidar as meninas da secretaria para entrarem comigo e a gente poder ver o que está aparecendo aqui no chat de perguntas, até porque eu acho que já tem bastante conteúdo e quero escutar vocês. Tem sim, Bianca, tem bastante coisa. Até, assim, o chat, como tu disse, ele está bombando mesmo, então, assim, pode ter agora um momento já para estar socializando o que já apareceu até agora e na continuidade da tua fala, depois, os professores podem estar colocando, os professores, os demais profissionais podem estar se colocando, ficando bem à vontade para estar fazendo suas colocações, perguntas, né, e ideias em relação à tua fala. Tá. Apareceu bastante coisa sobre ter calma, né, de escuta, né, de realmente escutar o outro, escutar as crianças. Vamos pegar aqui uma fala. Uma fala da Patrícia, que diz se preocupar com o outro, ouvir, mostrar que estamos juntos, né, que podemos nos ajudar entre si, entre colegas, entre famílias, é bem importante, né? A professora Josiane, ela complementa, pode ser uma, né, de ter calma, para acalmar o coração do outro, que é o que tu estava trazendo, né, de ficar lado a lado com esse colega, né, de o que ele está sentindo, né, que é a fala ali que eu estou vendo agora, qual o turbilhão de sentimentos, de acontecimentos que o outro pode estar passando que eu não sei, mas que eu posso, né, estar ajudando, estar me colocando, né, com uma fala sensível, né, tendo uma escuta sensível em relação a isso. Vamos ver o que mais apareceu. Reconhecimento da professora Gisele, reconhecimento e gratidão são muito importantes para a nossa motivação e inspiração como profissional no ambiente de trabalho, bem importante também. E aí, falando do ambiente de trabalho, a professora Josiane coloca assim: tenho muito orgulho do espaço em que estou atualmente e do que juntos estamos construindo. Caminhar juntos, valorizar cada um, o trabalho de cada um e crescer juntos. O professor Varley também já colocou, apareceu antes, né, da escola ser um ambiente seguro e confiável, a questão, né, da confiança, e aí tu traz também na tua fala bem no início, lá quando tu fala da construção de vínculo, né, que a gente precisa ter tempo para essa construção de vínculo, né, que possamos estar prestando atenção para que ocorra realmente essa construção. Uhum. E aí muitos elogios também, Bianca, fala importante, perfeito, lindas palavras. Que tenhamos saúde mental para cuidar nosso jardim e observar as borboletas, aliás, que sejamos como elas, estando sempre em constante transformação. Bem pertinente também, né? Karina, a partir dessas falas, deixa eu te escutar um pouquinho também. Como que tu percebe os desafios hoje das situações do município frente às características de um ambiente facilitador? Quais são as maiores necessidades de vocês hoje? Ou a Tatiana também, secretária, poder te escutar um pouquinho, que eu quero bem ao encontro da realidade de vocês, né? Uhum. Quando tu falava agora mais para o final ali de que não existe ano perdido, é uma fala assim que eu fiquei refletindo muito, porque assim, se a gente realmente for na escuta das famílias, né, e a gente teve isso também, acho que em relação no grupo de profissionais no geral, mais no início, de que é um ano perdido, o que vai acontecer, deveria ter se parado, deveria ter se pulado esse ano, né, enfim, foram muitas considerações, né, e falas que foram surgindo. Mas, assim, de que forma a gente... Acho que isso já melhorou muito, né? À medida que as coisas começaram, que as aulas começaram a voltar, que a gente conseguiu, né, ter esse olhar. Mas de que forma está trazendo isso? Eu acho que as famílias, né, da nossa comunidade em geral, assim, de que forma auxiliar eles, ajudar eles a olhar que isso não é um ano perdido, né? Claro, foi muito diferente, a gente estava preparado para 2 semanas, eu lembro lá no início de parada, e agora nós já estamos 1 ano e meio, né, em função disso. Então, assim,
de que forma que a gente consegue estar tranquilizando as famílias com esse olhar de que não é perdido, né? Eles vêm para a escola assim, não, reprova, então, ou deixa ele ali, né? De que forma está fazendo esse acolhimento e essa fala tranquilizadora, né? Eu acho que, assim, é uma coisa que vem, assim, ainda com muita angústia em relação às nossas famílias, né? Uhum. Bem importante a tua colocação, Karina, porque a gente só vai conseguir entender que não é um ano perdido se a gente sair da ideia de que escola é acúmulo de conteúdo, de que escola é acúmulo de informação que muitas vezes não está produzindo significado para as crianças e adolescentes. Escola não é isso, escola é o lugar da aprendizagem. Se a escola é o lugar da aprendizagem, ela precisa ser um espaço da escuta, de uma pedagogia da escuta, que é onde começa a educação para a paz, né? Na pedagogia da escuta, assim a Carla Rinaldi vai nos ensinar. É uma autora muito interessante do livro das 100 linguagens das crianças. Então, essa pedagogia da escuta, ela escuta as famílias e as crianças. Primeiro, eu vou perguntar para as crianças, nos contem, o que vocês viveram nesse 1 ano e meio? E para os adolescentes também. O que vocês aprenderam? O que vocês descobriram lá na horta da casa? O que vocês melhoraram do vínculo com a família? O que vocês aprenderam a cozinhar? O que vocês descobriram de informações? O que vocês pensam sobre a pandemia, sobre o coronavírus? Entender essas perguntas filosóficas, curiosas deles faz toda a diferença, mas tem que ter quem queira escutar. Ajudar os pais também a contemplarem o desenvolvimento dos seus filhos. Aquela criança, aquele adolescente de março de 2020 é o mesmo de agora, de 2021? Teve crianças que desfraldaram, teve outras que aprenderam a dormir sozinha, teve outras, né, muitas coisas aconteceram. Aprendeu a andar de bicicleta, sem rodinha, o outro adolescente que começou a ajudar o pai na oficina, o outro adolescente que, enfim, tem muitas situações diferentes, e que a gente possa documentar essa vida, criar uma narrativa sobre ela, né? Construir memórias sobre isso. Isso pode ser de diferentes formas, essa documentação na escola, porque a gente honra a vida e a gente vai entendendo, né? Aquilo que eu falei muito no ano passado, que a pandemia não é a sala de espera da vida. A pandemia não é a sala de espera que a gente vai ter que se ocupar lendo, que nem sala de espera de dentista, de psicólogo, que a gente está ali vendo um folheto, mexendo no celular, e que a vida só vai começar quando a pandemia terminar. Não, a vida é agora. E muitas coisas aconteceram desde que a gente tenha realmente um ouvido atento a isso. A experiência empática e de enfrentamento de uma pandemia global, essa geração vai levar para o resto da vida. O que eles aprenderam sobre toda essa situação sanitária que a gente vive, sobre meio ambiente, sobre acordos coletivos para que a gente possa preservar a vida, sobre vacinas, tudo isso eles estão vivendo. O que eles têm a dizer sobre a morte, sobre o luto, sobre o medo que eles viveram e vivem dentro de casa, medo de perder o emprego, medo de perder quem a gente ama, medo, né, de outras tantas perdas que aconteceram. Também tem aprendizagens que são duras, que são sofridas, né, sobre as situações que aconteceram dentro da casa de cada um deles. E a gente não precisa ter medo de falar sobre isso. A gente precisa integrar isso na vida e no cotidiano da escola, né. Foram muitas perdas e a gente poder estar atento a elas também. Eu até posso contribuir, então, que a gente vê enquanto uma caminhada, né, na educação infantil também, com essa questão de valorizar as vivências, né, o cotidiano das crianças nos espaços, né, então a gente vem priorizando por isso também, né, de forma de documentação também, e é algo que a gente preza muito que isso vá também para as séries finais, né, porque é uma construção, é uma caminhada, mas a gente fica muito feliz que a gente está nesse início, está nesse processo também, né, de escuta, de valorização, né, então é algo que a gente fica bem feliz. Eu, como professora de educação infantil, principalmente. Que legal, Tatiana, e eu concordo plenamente contigo de que a gente tem que trazer muitos dos conhecimentos que a gente tem hoje na educação infantil para o ensino fundamental e ensino médio. A gente precisa trazer essas, né, concepções para adiante. O que os adolescentes têm a pensar sobre a organização dos espaços da sala de aula? Ou a gente só recebe eles, sentam na carteira, ali assistem a aula e vão embora?
eles não têm nada a dizer. Não têm nada a pensar sobre os muros da escola, sobre o pátio da escola, sobre a organização, como é que são as paredes dessa sala de aula, como que a gente vai organizar os tempos dentro da escola. Parece que a gente tem medo de escutá-los, medo de entender as considerações deles. A gente não precisa ter medo, gente. Tudo aquilo que a gente trabalha na educação infantil sobre os tempos, os espaços e os materiais precisa ser ampliado para o ensino fundamental, anos finais, ensino médio, né, anos iniciais também. É puxar essas concepções e desconstruir essa ideia de uma educação robotizada, de que o outro vai lá para, né, assimilar conhecimento. A escola não é o lugar da informação, a escola é o lugar da aprendizagem. Isso faz toda a diferença. Informação a gente vê lá no noticiário, esse é o espaço do jornalismo. Na escola a gente aprende coletivamente. E esse processo é junto com as famílias também, né, Bianca? Porque, como a Karina já trouxe, né, eles vinham muito como, perdemos um ano, né? Eu acho que não, a gente teve muita vivência em família, né? Muitas experiências vividas, claro que alguns, então, tiveram que ficar com outras pessoas, mas sempre teve um aprendizado, né? E a gente, claro, tem que correr, né? A gente sabe as séries finais, ainda é muito do conteúdo, né? Mas eu acho que tudo tem o seu tempo. Então, a gente vê também que a equipe, todos, né? Os profissionais estão muito engajados nisso. A gente vem buscando formas também de recuperar, né? Como se diz assim, essa questão de conteúdo muito, né? Mas as vivências em casas também foram muito ricas, né? Então, é um processo, uma construção junto com as famílias, deles acreditarem nisso também, né? Com certeza, e recuperar o espaço da escola como um espaço de pertencimento, voltarem a circular por essa escola, voltarem a entender, né, os processos da escola. A gente sabe que as famílias ficaram muitas ansiedades, muitas preocupações nesse processo, e às vezes depositam tudo isso na escola. E a gente tem que ter cuidado, porque a escola também não é pinico da angústia de todo mundo, né? Não é por aí. Mas que a gente possa fazer esse espaço de acolhida e entender os limites de cada um também. A escola também é feita de gente que sofre, que vive, que pensa, que tem suas vidas pessoais, que tem os seus desafios, né? Ela é feita de gente, ela não é feita de máquina. E essas pessoas também estão vivendo a pandemia tanto quanto cada uma das famílias. E esse respeito é fundamental da gente poder entender, né? E acreditar nesses profissionais que eles têm potencial para isso, né? De acolher. Tem uma frase que eu fiquei muito emocionada, que então é da Karine, onde ela disse: gestão que acredita nos professores. Nós temos. E isso me deixa emocionada, porque a gente tem muito esse olhar de escuta para eles também, né? E de que a gente está aqui para pensar junto, para o melhor para todos os estudantes e para eles também, né? A gente sabe que nem sempre a gente consegue atender todas as demandas, mas a gente tem o olhar e tenta dentro do nosso alcance, né? Então, essa escuta não é só para as crianças, mas sim para todos os profissionais também da rede, né? Exatamente. Vou pedir licença para vocês para compartilhar uma tela e a gente fazer um segundo bloco aqui, pode ser? De diálogo. Então, vamos ver se eu consigo aqui. Não sou a... Vocês enxergam? Preciso que alguém abra o microfone e me dê um ok. Sim, Bianca. Sim? Tá bem. Uhum. Então, vamos entrar um pouquinho aqui sobre a ética do cuidado e a disciplina positiva. Quando a gente fala de um ambiente, a gente vai falar de um ambiente que cuida, que ele é fundamentado na ética do cuidado, que é a referência máxima da Base Nacional Comum Curricular, tá? O que é essa ética do cuidado? São esses princípios que estabelecem uma responsabilidade por relações humanas, não violentas e que se originam dessa experiência empática. A disciplina positiva, ela não trabalha com punição e recompensa. Mas como assim, Bianca? Exatamente. A gente abdica de punição e recompensa, ameaças, e a gente vai trabalhar na corresponsabilização. A gente vai focar na construção de habilidades socioemocionais que sejam respeitosas, responsáveis, baseadas nos dois sensos que eu tanto falei hoje, de aceitação, conexão e de importância, de significado. Porque a transformação dos comportamentos, a construção de valores é a partir dessa
experiência. É colocando o locus de regulação no sujeito. E não, eu faço a coisa certa só porque eu tenho medo de ser punido ou pela expectativa de ser recompensado. Não. Eu faço as coisas que são, né, comunitariamente acordadas porque eu sei que o meu gesto impacta no todo. E aí a gente vai ter essas 3 dimensões do cuidado para a promoção de ambientes emocionalmente saudáveis. O cuidado de si, o cuidado com o outro e o cuidado com o mundo. A gente pode traduzir o cuidado de si a partir de uma percepção. A percepção de que eu sou capaz. Eu sou capaz como adultos, né? No meu trabalho, eu sou capaz dentro das minhas vulnerabilidades, não é perfeito, é capaz, né, de transformar minha vida, de fazer boas escolhas. Uma criança pequenininha, eu sou capaz de limpar o meu bumbum. De uma criança maiorzinha, né, eu sou capaz de andar de bicicleta sem rodinha. Eu sou capaz de controlar as minhas emoções. Eu sou capaz de me entender. Essa é uma habilidade intrapessoal, que diz respeito a gente entender nossas próprias emoções e usar desse entendimento para desenvolver autodisciplina e autocontrole. Tão importante na adolescência, tão importante em qualquer fase do desenvolvimento. Ao invés da gente pensar isso primeiro para as crianças e adolescentes, vamos pensar para a gente mesmo. Se a gente fizesse uma fotografia da tua vida agora, como que tu vê, se fosse um termômetro, né? Como é que tu veria a tua habilidade intrapessoal? Tu tem conseguido entender tuas próprias emoções e usar esse entendimento para desenvolver tua autodisciplina e teu autocontrole? Tu te sente capaz? Por isso que é importante primeiro perguntarmos para nós mesmos antes de querermos pensar em qualquer projeto, qualquer intervenção com as crianças e adolescentes com os quais a gente trabalha, né? Esse é o cuidar de si. Tudo começa pelo cuidado de si. Depois, a gente vai ter a dimensão do cuidado com o outro, que pode ser traduzido por essa experiência, né, por essa perspectiva de eu contribuo de maneira significativa e eu sou genuinamente necessário. Cuidar do outro é eu faço a diferença na vida do outro. Eu posso realmente contribuir. Eu tenho algo de bom dentro de mim para colocar a serviço do outro, da minha turma, da minha escola. É uma habilidade interpessoal. A primeira era intra, essa é interpessoal. Interpessoas, né? Que significa trabalhar com os outros, desenvolver amizades por meio da comunicação, da cooperação, da negociação, da troca, da empatia, da escutativa. E a gente pode se perguntar, se fizéssemos uma fotografia da nossa vida atual, cada um de nós, como que está a nossa habilidade interpessoal? A gente tem cultivado ela? Porque é um cultivo. Não é que a gente desenvolve ela uma vez na vida e deu, pronto, acabou. Ela precisa ser cultivada, senão ela murcha. A gente tem conseguido trabalhar com os outros, desenvolvendo amizades, tendo uma comunicação não violenta, contribuindo para a cooperação, para a negociação, fazendo trocas, sendo empático, tendo escutativa? Ou a gente não tem conseguido fazer isso e tem olhado só para o nosso próprio umbigo, ou tem favorecido intrigas no lugar onde a gente trabalha, ou tem sido grosseiro com as pessoas com as quais a gente trabalha, ou tem se submetido demais porque tem dificuldade de dar limite? Vamos olhar para a nossa habilidade interpessoal, como é que ela está no momento? Eu me sinto realmente contribuindo no espaço onde é que eu vivo, na minha família, na minha escola? Eu sinto que eu sou significativo naquilo que eu faço? Porque essa é a dimensão do cuidado com o outro. Depois, a gente vai ter o cuidar do mundo, que pode ser traduzido por essa perspectiva de que eu uso meu poder pessoal para fazer escolhas que vão influenciar positivamente o que acontece comigo, com a minha comunidade. Não adianta eu saber que a vacina é o único meio para a gente controlar a pandemia e não ir me vacinar. E não usar o meu poder pessoal para fazer a primeira e a segunda dose. Não adianta os noticiários todo o tempo estarem insistindo para a gente usar máscara e não aglomerar, e eu não usar o meu poder pessoal para usar máscara sempre, a máscara correta, usar uma PFF2.
e não aglomerar. Não adianta eu, como criança, aprender na escola que o canudinho plástico faz mal para os oceanos e para os animais que moram no oceano e eu continuar tomando refrigerante no canudinho plástico ou não separando lixo. Vocês entendem que o conteúdo ele não serve de nada se a gente não usar o nosso poder pessoal para fazer escolhas que vão influenciar positivamente eu, a minha comunidade, as pessoas com as quais eu convivo. Então, o cuidar do mundo é um exercício positivo de poder, de usar poder de escolha. Essa é uma habilidade sistêmica, que é a capacidade da gente lidar com limites, com consequências da vida, né, com aquilo que a gente pode mudar, com aquilo que a gente não pode mudar, com responsabilidade, com adaptabilidade, flexibilidade, integridade. Aí eu pergunto para vocês, como que está a habilidade sistêmica de vocês nesse momento? Vocês têm conseguido lidar com os limites e consequências da vida cotidiana, se adaptando, sendo íntegros, com flexibilidade? Vocês têm usado o poder pessoal de vocês para fazer escolhas que vão influenciar positivamente a vida de vocês e da comunidade? Essa é a dimensão do cuidar do mundo, de uma gestão para o cuidado. E por último, a gente tem essa habilidade de avaliação, que engloba as outras três, que é usar a minha sabedoria, o meu conhecimento, para avaliar situações de acordo com valores apropriados. Eu paro, eu me distancio, né, como se eu brinco de fazer um drone, né, eu olho de cima e diz, essa situação eu vou avaliar com quais valores. E para a gente fechar essa pergunta, que é a nossa pergunta principal de hoje, que eu vou deixar para vocês pensarem depois na atividade posterior. Ambientes emocionalmente saudáveis, eles fazem uma pergunta ética constante, porque ética, gente, não é um conjunto de regras para serem seguidas. A ética é uma pergunta cotidiana. Isso que eu estou dizendo, isso que eu estou fazendo, que modo de existência implica? É encorajador ou é desencorajador? Isso que eu estou dizendo para essa criança, isso que eu estou fazendo com essa criança, isso que eu estou dizendo para o meu colega, isso que eu estou fazendo comigo mesma, promove saúde mental? Promove um ambiente em que a gente vai ser feliz na escola e que é a expressão do que a gente acredita para o mundo? É como se botasse um espelho na nossa frente todo o tempo e a gente vai se perguntando sobre a nossa vida todo o tempo. Eu vou deixar para vocês aqui os contatos para a gente seguir conversando nas redes. A gente vai continuar conversando agora, só vou deixar os contatos para a gente não esquecer, ou pelo meu Instagram pessoal também, que é Bianca_Stock. E vamos ver o que o pessoal tem para nos contar no chat sobre esse pedacinho. Ah, querida, obrigada. Que a escola deve ser um ambiente saudável, né, para promover experiências que incentivam a criatividade e a autonomia. E aí vem o que tu falou, esse ambiente, ele é encorajador, né, essa promoção, né. Quero reforçar isso que o Tabajara traz da experiência, tá, pessoal? Eu bato nessa tecla e a gente traz esse conceito lá da educação infantil, né, Tatiana, das experiências. Nós, como provedores de um ambiente emocionalmente saudável, a gente promove experiências, porque na experiência do cuidado, então a gente pode se perguntar, na organização da minha sala de aula, na gestão da minha sala de aula, eu promovo experiências que favorecem a gente viver o cuidado de si, a gente vivenciar o cuidado com o outro, vivenciar o cuidado com o mundo? Porque isso não interessa professor de qual componente curricular eu sou, de qual segmento eu atuo, não importa. A gente transforma. Eu lembro um professor de português uma vez que me disse assim, Bianca, então, quando eu faço uma
correção compartilhada de redações na sala de aula, em que um aluno lê a redação do outro e ajuda o colega, né, a entender o seu caminho ali, seu percurso, eu estou promovendo o desenvolvimento socioemocional? Claro que sim. Vocês entendem que é a mudança numa gestão de uma atividade que eu promovo uma experiência de escuta ativa, de respeito com o outro, de aprendizagem colaborativa. Eu não preciso fazer um projeto sobre as emoções. A gente não precisa ver o filme divertidamente e achar que com isso a gente está trabalhando socioemocional. Eu amo o filme divertidamente, mas eu peguei um ranço desse filme porque todo mundo começou a trabalhar ele achando que trabalhando esse filme era trabalhar emoções. Gente, trabalhar emoções é trabalhar o professor que está ali. É esse professor que não vai ser grosseiro com a criança quando a criança se desorganiza. É esse professor que não vai debochar, né, de uma situação, que vai conseguir acolher, que não vai gritar na sala de aula porque ele está bem emocionalmente e entende que é na experiência com ele que as crianças e adolescentes vão construindo referências para uma educação respeitosa e para suas bases de saúde mental. Bianca, então eu ia contribuir nessa questão, assim, de que todos os profissionais nesse espaço contribuem com essas experiências, né? Pensando, né, nas merendeiras, né, nas meninas da limpeza. A gente não tem outros profissionais, enfim, nesse espaço, mas às vezes aqueles que circulam, que fazem uma limpeza geral, enfim, de jardinagem, né? Mas esses que estão no convívio diário, que são os secretários, né, as merendeiras, as meninas da limpeza. Então, assim, com certeza elas contribuem muito para essas experiências também do cotidiano, né, e elas são fundamentais nesse processo todo, né. E se a gente não está bem consigo mesmo, não vai conseguir acolher o outro, não vai conseguir escutar essa criança, né, ou esse colega que às vezes também precisa. Enfim, eu acho que é muito do autocuidado num todo, né. Exatamente, exatamente. E envolve todos da escola, isso é muito bem lembrado, né? Porque todos fazem parte, todos importam e tudo influencia nesse clima e na cultura da escola, né? No clima é como que a gente sente e se a gente está numa cultura de promoção de diálogo, numa cultura de promoção da vida, né? Da valorização de cada um que está ali. A cultura da escola, ela é passada nas relações cotidianas. As pessoas vão sentindo qual é a cultura de relacionamento, de diálogo, de participação que a escola tem e o clima que está colocado ali dentro. Se é um clima pesado, se é um clima hostil, ou se é um clima que favorece as pessoas a desenvolverem amizade, a fazerem trocas, tudo isso vai impactando. Não sei se vocês têm mais alguma colocação, alguma pergunta também. No chat ali apareceu, então, de novo, como escola, que a escola deve ser o exemplo para as crianças, ela deve ser o exemplo para as crianças, para os adolescentes, para os profissionais que acabam, né, também se espelhando entre colegas, né, para os adolescentes que também acabam se espelhando um no outro, as crianças também, então ela deve ser, né, exemplo e ter esse olhar né, para todos. Acho que foi isso que apareceu depois disso ainda, Bianca. Uhum. E eu quero retomar uma fala que eu fiz lá no início do ano, né, da esperança. Gente, vamos reforçar a esperança que é fruto do cuidado, não esperança que é fruto da promessa, essa esperança em que eu sei quem é que está do meu lado, em quem eu posso confiar, que a escola seja um espaço de confiança, mas a gente não fica exigindo isso do outro. Primeiro a gente olha para a gente, vê o que a gente pode fazer para transformar esse espaço cada vez, né, em um espaço de maior confiança para todos, em que a gente possa se sentir bem, em que por mais difícil que esteja o futuro, agora a gente está com a variante Delta, que dá muito medo, a gente está vendo a Austrália, a gente está vendo outros países que já estavam com muitos espaços abertos, voltando nas restrições de convívio em função da variante Delta. E a gente precisa avançar muito na vacinação aqui para a gente ter um pouco mais de tranquilidade. As pessoas continuam morrendo a níveis alarmantes, né, muito altos. A pandemia não passou. A gente ainda está vivendo a pandemia com toda a força.
que cada um possa se comprometer, incentivar os seus parentes, os seus amigos a se vacinarem o quanto antes, a cumprirem, né, esse acordo de parceria e de amor ao próximo, que é a vacinação, mas entendendo que a gente pouco sabe sobre o futuro ainda, que ainda está bastante assustador, né? E com isso demanda a gente continuar com toda a nossa resiliência e cuidado para manter essa escola viva e uma escola que seja alinhada com o tempo social que está vivendo. Ela não está fora de tudo isso. Ela está vivendo essas preocupações atuais. E a gente está comprometido em fazer um lugar pensante, reflexivo da nossa sociedade, da nossa vida dentro da escola também. É muito de acreditar, e a gente acredita muito, né, que a escola, sim, é um espaço, né, de facilitador, de encontro, de experiências e de muita vida, como tu também trouxe no início na tua fala, né, Bianca? Uhum. A Mariane coloca ali, quando percebemos que aquilo que o outro diz é o que ele tem, e o sentimento dele, fica muito mais simples ser uma escutativa e empática, com certeza. Mas para perceber precisa de tempo, precisa de interesse, precisa dessa escuta interessada, né? Que eu não estou apressada em ter que dar um conselho, em ter que responder, né, aquela demanda, mas que o meu interesse é escutar verdadeiramente o outro e não achando que eu tenho a solução para a vida do outro. A gente não precisa, isso é arrogante, gente, né? Às vezes a gente quer se sentir útil e acaba projetando no outro a nossa ansiedade. O pessoal tem feito perguntas mais reflexivas para si mesma, assim, né? A Mariane até complementou ali que o que a ação do outro desencadeia em mim, como olhar o aluno, o outro, a partir do que a ação dele desperta em mim, né? A escolha do que fazer é nossa. Adorei que trouxe a fala, né, da comunicação não violenta. Você é ótima, a tua fala é real e muito reflexiva. Quero deixar também, né, essa provocação, já que vocês vão ter um tempinho agora para poderem refletir sobre a palestra e que cada um possa pensar assim, quais experiências que eu posso estar ofertando no meu cotidiano da escola, seja com os meus colegas de trabalho ou com as crianças e adolescentes, né, com quem eu atuo, que possam favorecer esse cuidado de si, o cuidado com o outro e o cuidado com o ambiente. Cada um poder fazer essa reflexão para si mesmo e chegar na escola com essa proposição, com certeza a gente já muda um pouquinho o ambiente, né? Então, tá, e tem mais uma fala da Viviane, onde ela diz que a tua fala encantadora, Bianca, certamente instigou um nosso tão importante e precioso olhar sensível. Bom, enfim, eu acho que não sei se teriam mais alguma pergunta, senão a gente também poderia ir finalizando. De qualquer forma, então, Bianca, já vou ir agradecendo, né, esse momento. Com certeza tu deixou em cada um de nós um pedacinho de retalho, né, como trouxe também a poesia de Cora Coralina, diversificando assim ainda mais a nossa colcha, que ela vai sendo tecida a cada momento de aprendizagem e também na nossa prática diária. Muito, muito obrigada, Bianca, tua fala é maravilhosa, sou suspeita em falar, gosto muito de te ouvir, e eu acho que no chat também trouxe muito isso, que realmente foi um momento maravilhoso para nosso primeiro encontro, então, do seminário hoje de manhã. Muito obrigada, tá? Eu não sei se você quer fazer mais uma fala final, e depois eu passo a palavra, então, novamente para a Karina. Muito obrigada, Tatiana, Karina, fico super feliz de poder contribuir com vocês. Claro que se a gente estivesse no presencial, a gente poderia ir fazendo provocações e escutando as pessoas. Eu gosto muito dessa interação, né? Fico preocupada de despejar um monte de informações e as pessoas não conseguirem processar e entendendo isso na relação com a sua prática. Mas quem sabe daqui a um pouquinho a gente vai ter essa oportunidade também. Parabenizo o município pelo esforço que vocês fazem cotidiano para fazer uma educação de qualidade. Tá? Com certeza vocês impactam não somente o município de vocês, mas os outros tantos que né, estão nas redondezas. Isso é bastante importante. Desejo que seja bastante proveitoso o seminário e a gente segue em contato, tá, gente? Tá certo.
Então, para finalizar a nossa manhã de hoje, então, com a psicóloga Bianca Stock, a gente vai estar encaminhando nos grupos de WhatsApp das escolas um formulário. O preenchimento, então, desse formulário vai ser a confirmação da presença dos profissionais que estiveram conosco durante essa manhã. Então, nós queremos novamente te agradecer, Bianca, pelas importantes e sensíveis colocações, né, nessa manhã de hoje. Nosso muito obrigada. Também o nosso muito obrigada a todos os profissionais da nossa rede, né, tanto municipal como estadual, como a rede privada, né, por ter contribuído com falas, com colocações. Gratidão a todos.